Todos bem-vindos a mais uma semana de estudo que nós estamos aqui, né? E lógico, quase concluindo. Capítulo 15 é o capítulo que nós vamos começar hoje, tá certo? Aprender para viver, né? O Mauro lembrou aqui agora há pouco, e esse é o objetivo, é o intuito de nós estudarmos este livro. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 15 e vamos então começar a meditar nesse texto aqui. Paulo, quando escreveu esse texto, ou ao escrever esse texto, melhor dizendo, ele faz ali um apelo para que os cristãos ajudem os mais fortes, lógico, ajudem os cristãos mais fracos, aqueles que são classificados como fortes e fracos, conforme vemos no capítulo anterior. Então, Paulo classificou ali, falou sobre os fortes e os fracos e como eles devem ser e etc. E no capítulo 15 ele continua ainda usando essa temática. Então ele diz que os fortes ou os mais fortes devem ajudar os mais fracos, em vez de buscar ali os seus próprios interesses. E os próprios interesses aqui são os fortes buscando os seus próprios interesses e desprezando ali aqueles que são classificados, entre aspas, aí, como mais fracos. Ele utiliza, no capítulo 15, o exemplo de Cristo, mostrando Cristo como o modelo a ser seguido, ou seja, aquele modelo de abnegação e serviço ao próximo. E Cristo é o modelo supremo de abnegação e serviço ao próximo. Cristo ele nunca buscou agradar a si mesmo e seu ministério. E justamente por isso, então, ele deve ser o exemplo para que todos os cristãos olhem e sigam. Às vezes nós, como cristãos, olhamos exemplos de pessoas que vemos, olhamos e testificamos a sua conduta porque está próximo de nós. Mas, como cristãos, nós devemos ser exemplos do Senhor, ou do nosso Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ao contrário do sistema do mundo ou do sistema secular, podemos dizer assim, onde aqueles que são fortes ou, entre aspas, considerados fortes, muitas vezes domina o fraco e impõe o seu poder, a sua dominância sobre aqueles que não têm alternativas, e a gente aqui no Brasil, nós estamos vivendo esse tipo de coisa. Você constantemente tem acompanhado pessoas com poderes em suas mãos, impondo obrigações, impondo coisas a pessoas comuns, as quais elas não conseguem nem, eh podemos dizer assim, nem se defenderem, porque são os fracos, ou seja, o forte subjugando o fraco. E, como cristãos, a ideia não é essa. Como cristãos, a ideia de ter o poder, ter a força, na verdade aqui não está falando de poder, mas de ser forte, é ser maduro na fé. Aqui lembre-se, o fraco e o forte aqui está relacionado à convicção de fé e não ao poder propriamente dito de dominar, ok? O fraco e o forte aqui está relacionado às suas convicções, à sua crença, à sua experiência com Deus, à sua intimidade com Deus. Então, o que Paulo está falando aqui é que estes que têm estas experiências, esta intimidade com Deus, essa fé aperfeiçoada, deve ser paciente e deve, podemos dizer assim, suportar e servir aqueles que são fracos, para ajudar a esses que são fracos até a continuar seguindo a Jesus Cristo. Paulo ele começa o versículo 1 e o versículo 2 com uma exortação, e você pode acompanhar na sua Bíblia e você vai ver o que eu estou dizendo. Logo no versículo 1, então, nós vemos escrito da seguinte forma: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E é muito legal porque o verbo aqui usado para suportar tem o sentido de carregar, o sentido de levar o peso da pessoa. Então, o suportar é literalmente carregar o peso daquele a qual você precisa ou vai suportar. Então, em vez de criticar,
Em vez de desprezar aquele que você está julgando como mais fraco na fé devido à sua experiência cristã, intimidade com Deus, o que o texto está dizendo é: você tem que suportar estes irmãos. Suportar não no sentido pejorativo de, sabe aquele negócio assim, quando você não gosta de uma pessoa e fala: eu tenho que suportar aquela pessoa. Não, não é isso. O suportar aqui é carregar o peso daquela pessoa, é colocar aquela pessoa aqui no seu ombro e ajudá-la a andar. Isso é suportar, ok? O suportar aqui é no sentido de servir. Cristão que é classificado ou considerado como forte, de acordo com os textos que nós estamos estudando nos últimos dias, não deve insistir em seus próprios direitos e prazeres, mas deve renunciar a estes direitos e a esses prazeres em consideração e amor àquele que é mais fraco. Lembre-se, gente, cristianismo está relacionado ao próximo. Cristianismo não é sobre você. Cristianismo é sobre o próximo, ou seja, é servir o próximo e não ser servido. Este é o exemplo máximo que o próprio Senhor Jesus deu quando esteve conosco aqui na terra. E Paulo amplia esta ideia quando ele diz que devemos agradar o próximo. E este agradar o próximo tem um sentido, tem um objetivo. Qual é o objetivo de agradar o próximo? A edificação da igreja, ou seja, o crescimento da igreja do Senhor Jesus. William Barclay, ele explica que a renúncia aos próprios desejos pelo bem do próximo é uma característica fundamental da vida cristã, porque Cristo era assim. A liberdade deve ser usada não para o próprio benefício, mas para fortalecer os outros na fé. E é este, como eu posso dizer assim, esse estilo de vida que você pode viver, que nós podemos viver com a ideia de que eu preciso edificar o próximo, eu preciso fazer com que o próximo cresça. É o verdadeiro chamado que o cristão tem, ou seja, sacrificar a si mesmo por amor ao próximo. Às vezes abrindo mão de liberdades, às vezes abrindo mão de benefícios, de folga e servir. Eu acho muito interessante quando eu vejo líderes cristãos, eh, sendo muito mais servidos pela comunidade cristã do que servindo a comunidade cristã. Isso está totalmente fora do escopo, do foco do cristianismo. Homens que querem sentar na primeira fila, homens que querem sentar na melhor mesa, homens que querem ter o melhor pedaço do corte do assado. Homens que querem sempre ter a primazia. Estou falando de líderes cristãos que são assim. Em vez de buscar a satisfação própria, o foco deve ser sempre na edificação espiritual dos outros, especialmente daqueles que são eh, chamados de mais fracos na fé. Você compreendeu isso daqui do versículo 1 e 2? Você enxergou isso aqui que eu acabei de falar no versículo 1 e 2? Ou o que eu estou falando aqui é besteira, não faz sentido? Então eu vou ler versículo 1 e 2 aqui de uma forma bem pausada para entendermos. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Percebe? Isso é cristianismo. O cristianismo é acerca do próximo e não de si mesmo. Entenderam? Bem, Paulo, ele aponta, lógico, Cristo como exemplo supremo deste modo de viver e modo de ser. Logo no versículo posterior aqui, o versículo 3 diz que Cristo não, agradou a si mesmo, né. Vamos ler o versículo 3. Olha só. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: "Os insultos daqueles que te insultam cairão sobre ti". Cristo não agradou a si próprio, mas ele sofreu para glorificar o nome de Deus.
E aqui, lógico, Paulo está citando o Salmo 69:9. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. É uma citação do Salmo aqui só. Cristo aceitou sofrer pelos pecadores. As injúrias dos que te ultrajaram. A humanidade ultrajou Deus. A humanidade foi contra Deus. O pecado da humanidade, a morte da humanidade, ultrajou a santidade de Deus. Então aqui ele diz: caíram sobre mim, sobre ele caiu o pecado do mundo, sobre ele caíram as nossas iniquidades, e ele morreu na cruz por isso. Então é nesse sentido que Salmo o Paulo citou aqui este texto, né. Ou seja, Cristo aceitou sofrer pelos nossos pecados, assumindo esses pecados e suportando estas ofensas dirigidas a Deus. O sofrimento de Cristo foi um ato de serviço sacrificial e a obra de Cristo não visou ou não visava sua própria satisfação. Mas a obra de Cristo sempre visou a glorificação de Deus e a salvação do próximo, a minha salvação, a sua salvação. Então nós devemos refletir aqui. Da mesma forma como a obra de Cristo visou glorificar a Deus e ao próximo, e foi exatamente isso que o André lembrou aqui, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Desta mesma forma, nós somos chamados a suportar as fraquezas daqueles outros que são considerados mais fracos e buscar o bem-estar de todos os irmãos da fé que estão à nossa volta. Eu posso dizer para vocês, se as igrejas e se os irmãos das igrejas soubessem e vivessem esta verdade, não teria tanta confusão no meio do povo de Deus. O exemplo de Cristo nos ensina que o verdadeiro amor implica em sacrifício pessoal, negar a nós mesmos, abrir mão das nossas vontades. O cristão ele deve buscar a glória de Deus, ou seja, glorificar a Deus, colocar Deus sobre no topo, não satisfazer seus próprios desejos. Quando nós servimos nossos irmãos, nós estamos seguindo o exemplo que Jesus nos deixou. E passe isso para frente, gente. Nas igrejas, na comunidade que você faz parte, no grupo que você faz parte. Lembre das pessoas usando essa passagem, usando a passagem de Coríntios 13 também, que o André citou aqui. Lembre as pessoas, nós estamos aqui para edificar o próximo, para servir o próximo, e não para sermos satisfeitos, né? Ou para sermos agradados, ou para sermos, ou termos a nossa satisfação completa. Porque isso acaba acontecendo se todos viverem essa verdade. Se eu vivo para edificar o André, e o André vive para me edificar, se eu vivo para servir o André vive para me servir, nós vamos nos dar muito bem e vamos crescer juntos na fé. Percebeu? Porque vamos ficar felizes no meio de uma comunidade cristã. E Paulo está falando aqui a uma comunidade cristã, composta de judeus e gentios, com toda aquela problemática que nós vimos, desde o capítulo 1, Paulo ali mostrando que todos são pecadores, todos precisam de Deus, todos precisam da graça, e é Deus quem escolhe, todos são salvos mediante a fé, que não existe ninguém mais importante que o outro. E Paulo está falando aqui, vivam dessa forma que vocês serão edificados e a igreja do Senhor vai crescer. Paulo faz um ponto importante aqui sobre o papel das escrituras no desenvolvimento da paciência e da esperança dos crentes. Olha o versículo 4 para você ver. O versículo 4 diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E isso é muito legal. As histórias, os ensinamentos do Antigo Testamento, como o próprio exemplo de Cristo no Salmo 69, foram preservados para nós hoje, para que os cristãos pudessem aprender a suportar as dificuldades, a serem consolados em suas lutas. Foram preservados para que a gente soubesse como viver, como agir, como andar em comunidade, em igreja, como devemos tratar as pessoas,
foram preservados para sabermos quem somos diante de Deus e buscarmos o perdão de Deus. Foram preservados para que pudéssemos enxergar em Jesus o caminho para alcançar Deus. Então, nós temos as respostas nas Escrituras. As Escrituras, elas são a fonte de paciência e consolação para todo crente. Por que que Paulo colocou essa frase aqui no versículo 4? Será que as pessoas ali na igreja, lá na cidade de Roma, não estavam sendo pacientes umas com as outras? Será que eles não estavam conseguindo consolar uns aos outros? E Paulo está dizendo: olha, se você não está conseguindo, volte-se às Escrituras. Lógico, quais eram as Escrituras destes irmãos lá naquele período? Os apóstolos estavam escrevendo o Novo Testamento ainda. Tinham algumas cartas que já tinham sido ali passadas, talvez, mas estavam sendo escritas ainda no Novo Testamento, mas as escrituras que Paulo cita aqui são as escrituras do Antigo Testamento mesmo. E diga-se de passagem, irmãos, está preservado até hoje. Sabe, são as escrituras que nos ajudam a nos preservar em meio às provas. E os irmãos passaram por provas, estavam passando por provas. Isso significa que a Bíblia tem o propósito prático e duradouro de ajudar de nos ajudar, podemos dizer assim, a viver conforme a vontade de Deus. É através das Escrituras que nós conseguimos viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios medonhos na nossa vida, mesmo quando enfrentamos obstáculos, são as Escrituras que nos ajudam a passar por esses obstáculos. Quando enfrentamos as dificuldades, os conflitos com outros crentes, outros irmãos, nós devemos recorrer a esta palavra, para nela encontrar encorajamento, encontrar orientação. As Escrituras, irmãos, ela não é exaustiva. Deixa eu esclarecer isso daqui. A Bíblia não fala de todos os assuntos existentes no mundo. Quando eu falo que não é exaustiva, é nesse sentido. A Bíblia, você não vai ver na Bíblia falando sobre inteligência artificial, ok? Você não vai ver na Bíblia falando sobre células-tronco, mas a Bíblia é suficiente para fazer com que a gente tenha uma vida tranquila e agradável perante Deus. De novo, a Bíblia não é exaustiva, mas é suficiente para nos capacitar a viver em unidade, a viver em paz com Deus, a termos paciência, a termos esperança, a seguirmos os exemplos de Cristo. A Bíblia é suficiente para nos conduzir à vida eterna. Então, o versículo 4 nos lembra disso. Olha aí. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Percebeu isso aqui ou não? E ele ora para que Deus dê a esses irmãos paciência e consolação. Quero ler o versículo 5 e 6 com você. Acompanhe na sua Bíblia. O Deus que concede perseverança e ânimo, dá-lhes um espírito de unidade segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ora para que Deus conceda aos cristãos o mesmo sentimento de uns para com os outros. Percebe? Paulo está falando aqui sobre relacionamento mesmo. Relacionamento interpessoal no meio do povo de Deus. E ele fala: olha, eu quero que vocês tenham esse sentimento de acordo com o sentimento de Cristo, como ele tinha. Ele não apenas ensina a necessidade da unidade nesta passagem, mas ele reconhece que essa unidade só pode ser alcançada pelo poder de Deus. Agora, por que que essa unidade só pode ser alcançada pelo poder de Deus? Você já parou para pensar ou não? Porque uma igreja cristã, ela é composta por um grupo de pessoas diverso. Se existe um local que há diversidade, é no corpo de Cristo.
Por que que é difícil e a gente só consegue ter essa unidade através do poder do Espírito? Primeiro, porque o que dá liga nessa unidade é o Espírito Santo. Segundo, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa do poder de Deus para que tenha essa unidade, porque nós, seres humanos, somos complexos. Nós, seres humanos, somos terríveis. A gente gosta de confusão. Ou eu estou falando besteira? A gente gosta de ser agradado. A gente gosta de que as nossas vontades sejam satisfeitas independente de qualquer coisa. A gente gosta de vantagem. A gente gosta de conforto. A gente gosta de comer um docinho gostoso em vez de tomar um chá de boldo. A gente gosta daquilo que nos satisfaz, ou seja, nós somos hedonistas por natureza. Não precisamos de nenhum empurrão. Agora, imagina um grupo de pessoas reunidos e convivendo constantemente. Você acha que não ia ter confusão? Por isso que precisamos do poder de Deus, né? E é justamente por isso que Paulo está falando: olha, vivam desta forma, busquem a unidade, busquem a comunhão, amem uns aos outros. Olha o exemplo de Cristo. Porque, camarada, viver em comunidade é bravo mesmo. E Stott é muito interessante que ele afirma que, embora a unidade seja uma responsabilidade dos crentes, e realmente é, a unidade é nossa responsabilidade. Ele também depende, a unidade, né? Depende da graça de Deus que capacita os crentes a viverem em harmonia. É isso. O propósito final dessa unidade é uma única voz, de acordo com o contexto. Os cristãos glorifiquem a Deus, tanto em sua adoração quanto na sua convivência. Então, como conseguimos viver essa unidade? Como conseguimos viver nessa voz uníssona? Como conseguimos viver esta harmonia? Somente dependendo de Deus, dependendo da graça de Deus. E sabe, irmãos, que estão aqui, qual que é, talvez, esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Para mim, uma prática que faz com que esta unidade seja fortificada é a oração em comunidade, oração em grupo. A igreja precisa orar junta. Oração, Bíblia, comunhão, adoração. Falei 4 coisas aqui, ó: Bíblia, oração, comunhão e adoração. Essas 4 esses 4 elementos, essas 4 ferramentas aqui, elas são fundamentais para uma unidade e para uma harmonia no corpo de Cristo. O povo precisa adorar junto, cantar junto. O povo precisa estudar a Bíblia junto. O povo precisa orar junto uns pelos outros. Caso contrário, é cada um buscando o seu próprio próprio desejo, é cada um buscando o seu próprio propósito, é cada um buscando o seu próprio caminho, e o corpo de Cristo começa a sentir muita dificuldade. A verdadeira unidade cristã não é meramente o resultado de esforço humano. A unidade cristã, ela depende da dádiva, da graça de Deus. Devemos orar e confiar que Ele vai capacitar e nos capacitar a viver em harmonia, glorificar o nome dele por meio desta unidade. Mas aqui, gente, a questão é, e o desafio aqui é: quem está ouvindo isso? É você, sou eu, nós que estamos ouvindo isso daqui. Então, qual que é o nosso desafio aqui? É fazer com que essa unidade seja real, com que essa harmonia aconteça. Se você está me ouvindo aqui e é um briguento porque a sua vontade não está sendo exercida, você deve refletir, você deve pensar: espera aí, eu estou aqui na igreja para servir ou para ser servido em minhas vontades? Eu estou aqui na igreja para edificar o meu irmão ou para simplesmente querer ser edificado? Como aquele crente que só vai na igreja aos domingos, senta no banco, ouve a mensagem
e depois vai embora e se esquece que faz parte de uma comunidade cristã. Isso daqui nos leva a refletir algumas coisas acerca de nós mesmos. Como que eu sou quando eu estou na minha igreja? Eu estou promovendo unidade e ali nas assembleias, os cultos administrativos, eu estou ali para colaborar, para edificar, para ficar arrumando confusão com os irmãos porque eu não concordo e as coisas não estão do jeito que eu quero que seja. Esse é um momento que dá confusão é em culto administrativo, né, assembleias. Graças a Deus eu nunca tive problemas com assembleias, mas eu já ouvi de algumas assembleias que é muito complexo, são muito complexas, né. Pensem nisso, tá, gente. Paulo conclui a sua exortação com um apelo à aceitação mútua, lá no versículo 7. Olha o que ele diz nessa conclusão desse bloco de raciocínio. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E ele já dá a cartada logo, né? Ele já dá logo a cartada do zap na frente. Aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo aceitou vocês. Seria como se fosse assim, galera, se Cristo aceitou vocês, por que vocês não estão se aceitando aí? O judeu acha que é melhor, o gentio acha que é isso, o rico acha que é isso, o pobre acha que. Como assim? Como que vocês vivem dessa forma? Se Cristo acolheu tanto o judeu quanto o gentil, se Cristo rompeu qualquer barreira cultural e religiosa para formar a sua unidade de corpo, como vocês não conseguem viver dessa forma? Seria mais ou menos entre as linhas aqui, Paulo dando este puxãozinho de orelha na comunidade cristã. Então, da mesma forma como Cristo aceitou, né, tanto o judeu quanto o grego, e não ficou olhando para as picuinhas, os cristãos eles devem se acolher, ou seja, eles devem viver uma mutualidade, independente das suas diferenças. E essa mutualidade deve ser para a glória de Deus. Eu estava domingo ensinando na igreja Romanos capítulo 3 versículo 1. Em Romanos capítulo 3 versículo 1, talvez você não se lembre, mas ali fala sobre a depravação total do homem. Literalmente, depravação total do homem. Citei Colossenses, citei Romanos e citei outras passagens que mostra que Efésios, que mostra que o homem está morto em seus delitos e pecados, e como o próprio Romanos capítulo 6, e nós passamos por lá, diz que nós estamos mortos por causa de Adão. Ou seja, todos nascem mortos em nossos delitos e pecados. Aí eu fiz uma pergunta para a igreja: vocês creem que todos nascem mortos em seus delitos e pecados? Todo mundo disse: sim, eu creio. Aí eu peguei e joguei a bomba. Então você crê que o bebê no ventre, quando ele nasce morto em seus delitos e pecados. Aí imagina, né? Lógico, porque esse assunto é um assunto que mexe com sentimento. E eu compreendo isso, né? Mexe com sentimento e tal e tudo mais. Mas segundo as escrituras, é isso. Aí tem o irmãozinho lá falou: "Não, mas como pode? Não pode acontecer isso. Vinde a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus". Texto que não tem nada a ver com salvação, o texto lá não fala sobre salvação, nada disso. Deus está usando esse texto aqui para exemplificar as atitudes das crianças perante todos os outros que estavam à volta dele, mostrando ali a simplicidade da criança. Mas, eh, e o irmãos ali não concluiu o assunto ainda, semana que vem eu vou concluir lá na igreja falando sobre as posições que existem acerca da depravação total do homem, de tudo quanto é vertente que existe aqui, desde o catolicismo romano até o modernismo. Mas, a posição contrária do irmão não quer dizer que ele seja menor do que eu ou maior do que eu. Nós somos irmãos em Cristo ali, estamos juntos estudando as escrituras. E estudar as escrituras é isso mesmo, é concordar e discordar e discutir e chegar a um consenso. Isso é estudar as escrituras. Sabe, o acolhimento de Cristo é o modelo perfeito de como devemos tratar uns aos outros, com aceitação total e amor sacrificial sem julgamento. O foco
aqui não é apenas em aceitar aqueles que são iguais a nós. É muito fácil aceitar pessoas que são iguais a nós. Ah, aquele irmão lá é São Paulino, eu sou São Paulino também, que legal. Ah, aquele irmão ali é um batista fundamentalista, eu também sou um batista fundamentalista histórico. Ah, que legal, então eu me dou bem com ele. Ah, aquele irmão ali, ele ele é um presbiteriano, ele batiza criança e eu não batizo criança, então eu vou julgar o irmão, não vou ter não, nada a ver, meu, nada a ver esse tipo de coisa. Eu não estou falando aqui, gente, de pecados, ok? A Bíblia é muito clara e objetiva com relação a pecados e heresias, mas existem coisas que são supérfluas, como a questão de comer ou não comer coisas, de guardar ou não guardar dias, como nós vimos aqui no próprio livro de Romanos, e os problemas que surgiram aqui, que Paulo tratou aqui no livro de Romanos, são coisas banais, coisas bestas. Agora, Paulo, nas coisas que foram sérias, ele foi enfático. Pessoal, não existe vantagem aí em nenhum dos 2 lados. Todos vocês são pecadores e carecem da graça de Deus. Você não precisa saber quem Deus escolheu, Deus escolhe quem ele quiser, versículo capítulo 7, 8 e 9, né. Deus escolhe quem ele quiser. Quem é você para achar que Deus é injusto com a escolha dele? Você é barro na mão de Deus. Então, assuma a sua posição, porque nada vai te separar do amor de Deus, então viva o amor de Deus. E aí por diante. Então Paulo, Ele ele está concluindo este raciocínio que ele veio trazendo. E não aqui, quando falando de aceitação, então eu tenho que aceitar aquele que é pecado, que vive na prática do pecado, eu tenho que aceitar aquele que é transgressor, eu tenho que aceitar não, não é isso. O texto não está falando disso aqui. Está falando de diferenças culturais, diferenças, religiosas, diferenças "Ah, pastor, mas aquela diferença religiosa". Eu estou falando de diferença religiosa dentro do mesmo credo. Aqui Paulo está falando para cristãos, para pessoas que creem no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Ele não está falando de pessoas que não creem, para pessoas que não creem, entendeu? Aliás, existem textos nas escrituras que dizem que aqueles que são heréticos e pregam heresia, que eles não devem nem ser recebidos em nossas casas. Olha só, para dar um paralelo aqui para vocês não se confundirem com a explicação que eu estou dando aqui. Não você vai sair por aí falando: "Olha, o pastor Carlos falou que a gente tem que aceitar todo mundo, tem que que não tem que olhar para as diferenças, que tudo tem que ser abraçado". Não é isso. Nós devemos amar a todos como Cristo amou, e devemos levar o amor de Cristo a todos, como ele mandou. Mas eu estou falando aqui de igreja, eu estou falando aqui de corpo de Cristo, não estou falando aqui de pessoas que estão fora do corpo de Cristo. Tudo bem? Ficou claro, né? E a igreja, esta que eu estou dizendo aqui, deve ser um lugar de acolhimento e aceitação. Deve ser um lugar onde não possa haver diferenças, porque as diferenças no meio do corpo de Cristo, elas foram superadas pelo amor. Devemos seguir o exemplo deste Cristo. Este Cristo não fez acepção de pessoas, ele salvou tanto judeu quanto gentios e acolheu a todos, e tem acolhido para a glória de Deus. Então, vamos viver desta forma no meio do povo de Deus. Versículos de 8 a 12, vamos ler. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais: louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Esse texto é muito bacana, muito legal esse texto aqui. Paulo ele demonstra como Cristo nos acolheu, sendo nós não judeus.
confirmando a verdade das promessas, como ele diz no versículo 8, dada aos patriarcas. Então, Paulo cita aqui passagens do Antigo Testamento, como Salmo 18:49, ele cita Deuteronômio 32:43, Isaías 11:10, cita também Salmo 117:1. Paulo, ou para e ele cita, na verdade, essas passagens para mostrar que a inclusão dos gentios no povo de Deus sempre foi um plano divino, não foi um acidente. E o objetivo final é que tanto o judeu quanto o gentio, ou seja, o objetivo final é que todos, qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer raça, louve a Deus. Eu acho impressionante como que muitos dos gentios não conseguiram olhar para os profetas, olhar para Moisés no Deuteronômio, olhar para Isaías, para os salmos, e não conseguiram enxergar que os gentios sempre fizeram parte do plano de Deus. Nós sempre fizemos parte do plano de Deus. Essas citações bíblicas são uma prova da fidelidade de Deus às suas promessas, tanto para o judeu quanto para nós, gentios. Cristo, ao nos acolher, tanto judeu quanto gentios, ele realiza o plano da redenção. Ele promove a unidade entre todos os crentes em Deus, os crentes no Senhor Jesus Cristo. Ele promove essa unidade. Percebe? Paulo, ele veio mostrando que tanto judeu quanto gentio são mortos em seus delitos e pecados e só conseguirão a salvação através da graça de Deus, mediante a justificação por meio da fé. E aí Paulo, então, nas suas conclusões, ele ainda faz citação para que eles não esqueçam disso, mostrando que o plano da redenção sempre foi para o judeu e para o gentio. A inclusão de todos no plano de salvação de Deus deve nos motivar. Qual é a motivação que devemos ter? A motivação de conseguir acolher e amar uns aos outros. É muito feio e eh, é muito degradante para a fé, eu posso usar essa palavra, quando irmãos em Cristo ignoram outros irmãos em Cristo na mesma congregação, onde deveria haver unidade e comunhão, não existe unidade em comunhão, porque um se acha maior do que o outro. Talvez por diferenças culturais, talvez por diferenças de crenças, ou talvez por diferenças sociais. Em uma igreja não existe diferença cultural, não existe diferença religiosa e muito menos diferença social. Em uma igreja existe um grupo de crentes que devem viver em harmonia para a glória de Deus. A glória de Deus ela só é manifestada quando vivemos em harmonia e unidade, refletindo a sua presença. Tudo bem até aqui? Vamos para o versículo 13, então. Lê o versículo 13. E o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É isso mesmo. Paulo termina com uma oração, né? No versículo 13. Ele deseja que todos os crentes experimentem a plenitude da alegria e da paz que vem de uma fé verdadeira. É resultado de uma esperança abundante dada pelo poder do Espírito Santo. E isso aqui ele está falando, olha, você só vai alcançar isso através de relacionamento e por relacionamento com Deus. Ele deseja alegria e paz. Porque onde não há harmonia, não há alegria. Onde não há alegria, não há paz. É uma consequência natural aqui. Por isso que ele está incentivando a harmonia, como vimos anteriormente. O amor ao próximo, o amor mútuo, a aceitação mútua. Para quê? Para que haja alegria, para que haja paz. Então ele está falando, olha, que Deus enche o coração de vocês com alegria, paz, né? Que a esperança superabunde ou abunde no coração de vocês pelo poder do Espírito Santo.
Essa alegria, paz, esperança são frutos de uma fé ativa e viva em Deus. E é o Espírito Santo quem concede essa capacidade a todos os que creem no Senhor Jesus. E nós devemos buscar isso continuamente, né? Quem não gosta de viver uma vida alegre? Quem não gosta de viver em paz? Quem não gosta de viver com esperança que vem de Deus? Sabendo que o Espírito Santo está atuando na nossa vida. Quem não gosta disso? Todos nós gostamos. É o Espírito Santo que nos capacita a viver na unidade no amor. Quem não gosta? Todos nós gostamos. Então, como que a gente deve fazer? Primeiro, lógico, a gente tem que tomar a decisão de querer viver em alegria e em paz. Para eu viver em alegria e em paz, eu tenho que tomar algumas ações e ter algumas atitudes. E é isso que Paulo mostrou anteriormente aqui. Paulo, ao exortar os irmãos da igreja de Roma, ah, a seguirem o exemplo de Cristo, ele enfatiza que o amor sacrificial deve guiar todas as nossas interações, podemos dizer assim, todos os nossos relacionamentos. Importa agradar ao próximo e não a mim mesmo. Cristãos fortes devem ajudar os mais fracos. E todos devem buscar a edificação mútua, seguindo sempre o exemplo de abnegação no próprio Senhor Jesus. A verdadeira unidade cristã só é possível pelo poder de Deus. É este poder que nos capacita a viver em harmonia para a glória do seu nome. E sabe, Cristo é o exemplo supremo, como eu disse, do amor sacrificial. Assim como ele nos acolheu e nos serviu, o que nós devemos fazer? A mesma coisa. Acolher e edificar uns aos outros, servindo. O, 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 o André falou aqui do serviço na lista dos 4 pontos que eu coloquei aqui, e é isso mesmo, devemos servir uns aos outros, edificar uns aos outros. Para edificar uns aos outros, precisamos servir, adorar, dar, orar, e etc, etc. Sempre buscando glorificar a Deus por meio desta unidade e por meio deste amor. Lembre-se disso. Este ensino é fundamental para que uma igreja viva e cresça em harmonia e seja edificada. E se nós fazemos parte da igreja, é assim que devemos viver em comunidade. Pessoal, então tenham um bom restante de semana. Deus abençoe vocês. Espero vê-los aqui semana que vem, tá bom?